8 tipos de clientes que você precisa mapear, conhecer se você quer ser um bom negociador e vender serviços de marketing digital. O primeiro cliente é o negociador. É aquele cara que ele gosta de levar algum tipo de vantagem. Ele vai direto ao ponto. Tipo assim, ele vai fazer o máximo de esforço possível para que você não tenha tempo de desenvolver a tua apresentação e que ele possa focar toda a energia dele em uma eventual negociação. Você precisa conhecer esse cara. Tem um segundo cliente que eu considero que é o decidido. É aquele cara que, tipo assim, ó, ele faz contato com você e quando ele levanta a mão, quando ele se cadastra no formulário, ele meio que diz para você assim, não, até não preciso entender nada disso, eu já quero contratar você, eu já pesquisei as informações necessárias, eu quero ir para os trâmites burocráticos. Normalmente você não vai gastar tanta saliva com ele, ele é aquele cara que já conhece o teu produto ou serviço e comprar ou não de você, na maior parte dos casos, essa decisão já está feita na mente dele. Aí é lógico, se você tem habilidade como negociador, se você é um vendedor de 8K, você consegue contornar essas objeções entendendo como ele se movimenta. Um terceiro tipo de cliente é o indeciso. O indeciso, rapaz, ele tipo assim, ó, ele vai fazer você gastar a tua alma na negociação e quando você imaginar que tipo assim, eu evoluir, o negócio vai fechar, ele vai demonstrar que ele não se decidiu ainda, ele quer pensar um pouco mais. Então você tem que ter alternativas para poder colocar um indeciso dentro em circunstâncias que ele consiga tomar decisões no automático. Quanto menos ele pensar, melhor. Quanto mais prático você for, melhor. Porque ele não sabe se precisa, se pode pagar, se tem que falar com a mãe, com a mulher. Ele pede para você ligar no dia 10 e assim por diante. Um outro tipo de cliente é o oportunista. É aquele cara que ele finge que vai comprar, mas ele quer tirar a informação da tua empresa, ele quer ganhar alguma coisa de você. Ainda que seja consultoria gratuita, ele pode ter algum tipo de participação com o concorrente, ele quer levar algum tipo de vantagem. Eu diria para você que interessante é tentar deixar esse oportunista na pré-venda e fazer com que os SDRs desqualifiquem esse cara. Depois a gente tem o confuso, sabe? Tipo assim, ele até quer engrenar, ele quer evoluir. Tipo assim, o coração dele é bom, só que ele não tem uma organização mental para poder decidir se ele quer agora, se ele quer daqui um mês, se ele precisa nesse momento. Ele não consegue organizar as informações. Então é fundamental que você tenha um padrão de atendimento para que fique muito fácil a compreensão dele e ele tenha poucas alternativas para poder decidir, porque normalmente ele vai se enrolar. Depois você tem o nervoso, cara brabo, qualquer coisa ele bate na mesa. Tipo assim, ele vai encontrar uma chance, assim, qualquer demandinha reprimida que ele tem para descontar em você, sabe? Ele pode falar que ele sofreu com outras agências, que ele foi enganado e tal, e que a família brigou em casa. É aquele cara que tá nervoso. Qual a melhor forma de lidar? Não é só com o cliente nervoso ou com o ser humano que está nervoso. É mantendo a calma e tendo postura. Você não precisa fazer com que ele pare de uma hora para outra, mas a tua própria postura, a maneira como você fala, a maneira como você respira, a maneira como você conduza a situação, você vai conseguir educar ele em poucos minutos, colocá-lo no lugar dele e a partir daí seguir com a negociação. Depois você tem aquele tipo de cliente que é o sou o cara. Ele sabe de tudo. Ele sabe mais dos anúncios do Facebook do que o Zuckerberg. Ele sabe mais do Google do que o Larry Page. Ele sabe mais de tráfego pago do que os principais especialistas. Só que é o seguinte, ele não aplica nada. Ele não tem resultado. Como lidar com sabe tudo? Você não precisa mostrar que sabe mais do que ele. Você tem que se posicionar e fazer com que o conteúdo que já está na mente dele seja um fator que jogue a favor das decisões que você quer que ele tome. Isso é fundamental. E tem o último cliente que é aquele cara, o esperança é a última que morre. Meu, ele sempre vai te dar uma margem de virar o jogo, sabe? Tipo assim, você pode deixar no final da negociação para reverter esse cara. Ele dá condição de mudar tudo que ele pensa a teu respeito em poucos minutos. Então,
para que você consiga evoluir desde o início uma sequência favorável, você tem que estar muito engajado com o seu discurso. E da mesma maneira, se você não conseguiu iniciar a negociação da forma como que fosse mais agradável e interessante para você, saiba que com esse cliente você tem alternativas e possibilidades de reverter o jogo no final, ok? Eu gosto muito de explicar que você precisa conhecer o seu oponente. Não que o cliente jogue contra os nossos negócios, mas naquele momento ele vai impor alguns desafios para a gente. Agora, o mais importante é conhecer a si mesmo. Saber quais das suas características vão facilitar a negociação com cada perfil de clientes desse que eu citei aqui, certo? Não esquece de nos seguir no Instagram, no Guilherme Nagel, ou nagel.guilherme, vendedor 18K. Se inscreve também aqui no canal, deixa as tuas dúvidas, manda mensagem, eu mesmo respondo. Tenho o maior prazer de ajudar o crescimento da tua empresa, da tua agência, dos teus negócios. Tamo junto!